cloud tem muito mais serviços, né? Então, mas o geral, assim, que nem gerenciamento de servidor, é muito mais fácil de fazer por cloud, né? Tu tem lá um status, health check, que vai te dizer se tá com problema ou não. Não tinha isso em gerenciamento no servidor local. No servidor E local, alguma coisa piscava vermelho e parava o servidor da empresa. Para na frente daquele servidor lá, tem trocentos cabos de rede ligado em trocentas coisas, tu não faz ideia do que tá acontecendo, e o servidor tá parado, o pessoal tá te ligando e tu não sabe o que faz. Tu não sabe o que parou lá, é complicado. opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo ou quase tudo que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no podcast de hoje eu vou bater um papo com o Leonardo. E o Leonardo vai contar um pouco sobre a trajetória dele para cloud, vai contar um pouco como ele está trabalhando hoje usando o cloud. Beleza, Leonardo? Beleza, Leandro, tudo bem? Tudo certo, como é que tá? Tudo. Cara, antes da gente começar a falar de cloud e tal, me conta um pouquinho de ti aí, me conta, como que tu entrou na área de tecnologia, o que que tu faz, o que que tu fazia antes de trabalhar com cloud. Então, bom, meu nome é Leonardo Menck, eu tenho 19 anos, sou do Rio Grande do Sul, 13 de Maio, uma cidade bem interior aí, é meio longe aí de Florianópolis, mas é uma cidade mais do campo mesmo, tem poucos habitantes aqui. 3 de maio fica perto do quê, hein? Santa Rosa. Conheço um pouco. Sou daí do Rio Grande do Sul, Então, mas era mais do lado do sul, lá de baixo, né? aqui não é lá tão de baixo, é mais pra cima mesmo. Eu comecei na área de TI quando eu tinha 14, eu fiz Jovem Aprendiz, então numa empresa local aqui. O Jovem Aprendiz é basicamente um programa para menores trabalhar, né? Então eu fazia um curso, eu me inscrevi para o programa, aí eu fui aprovado na empresa Automação Informática, e ele é um contrato, 1 ano e 6 meses, tu trabalha lá estagiando, meio período e 5 dias da semana, era mais ou menos 3 dias tu ia para a empresa e 2 dias tu ia para o curso. Então eu fazia o curso de serviços e vendas e 3 dias eu trabalhava na empresa. Legal. Fazia o que lá? Cara, eu fazia um pouco de tudo, né? Então, como eu era estagiário, né, eu já fui aprendiz, era tipo fazer o trabalho que os caras não queriam fazer. Então era correr rua, era fazer contagem de estoque, atender cliente às vezes quando o vendedor não estava. Então, conserto a empresa lá, ela na verdade são 3 empresas basicamente que são uma, né? Então tem a base, que é uma empresa de programação, tem a Automaçul Informática, que é a empresa de venda de eletrônicos, né? E tem a assistência, a Automaçul, que é para assistência de eletrônicos. Então, eu trabalhava na Automaçul e na assistência. Então, a Automaçul era vendedor, contagem de estoque, guardar mercadoria, receber mercadoria, era basicamente tudo pouco, né? E na assistência era conserto de eletrônicos. Então, principalmente o notebook e computador eu mexia muito, né? Então, eles me ensinaram lá tudo a consertar. E aí, basicamente, foi o meu começo, né? Meu primeiro toque com tecnologia. A Automaçul, ela tem, tipo, uma afiliação. Tipo, não, é uma afiliação com a faculdade local aqui, né? A CETREM, no caso. Então, a partir deles, eu comecei o curso técnico em informática. Isso quando eu tinha 15. Aí Pô, eu terminei ele quando eu legal. fiz 18, ano passado, basicamente. Uh, Nesse meio tempo, acabou o meu contrato com eles, né? E não foi renovado porque, bom, não tinha 18 ainda e já foi aprendiz, tu faz uma vez, não pode fazer de novo. Tu até pode fazer de novo, mas, tipo, tem que ser com outra empresa afiliada, sabe? Então, tipo, eu fiz com o Sim. Senac, não podia fazer de novo com o Senac. Então, eu consegui com eu não me lembro como é que é o nome agora, para trabalhar em outra empresa local aqui, que é a Cotribaia. Ela é uma rede de supermercado, postos de gasolina e loja de agronegócio. Acabou que eu não entrei pelo Jovem Aprendiz, eu entrei por um contrato de estágio da CETREM mesmo, e eu fiquei trabalhando lá até eu completar 18. Aí Então, tu estava fazendo curso técnico nessa época. tava fazendo curso técnico no meio. Então, isso foi também ele bem no auge da pandemia. Então, lá eu fazia infraestrutura e redes. Então, tipo, era com servidor mesmo. Então, a gente mexia muito com o servidor físico, o Windows Server e manutenção da rede. Então, infraestrutura e redes, né, basicamente.
Então lá eu aprendi muito de Windows Service e como gerenciar servidores. A Cotrimar, ela tinha várias filiais ao redor aqui das cidades, né? Então a filial principal aqui da minha cidade e tinha acho que mais umas 15 filiais ao redor aqui dos municípios. Então a gente prestava suporte para todas essas filiais. Então eu ia de carro e fazia infrapadrão lá. Nesse meio tempo que eu estava no curso técnico, eu fui aprendendo cloud, né? Por mais que no curso técnico era um curso técnico bem voltado para programação, né? Tanto que a afiliação deles era com a base, a empresa de programação, essa que é Era junto com técnico de quê? técnico de informática. Mas focado em desenvolvimento. Tipo, então assim, de 2 semestres, meio semestre foi de infra e os outros um semestre e meio era programação. Então, tipo, ensinaram umas 8 linguagens a programar lá. Pô, E legal. muito do pessoal que trabalha lá, que programador que segue, a base acaba contratando, né? Então, a maioria das pessoas, a maioria dos alunos que faz o curso acaba fazendo um estágio na base e se seguir com programação e acabar eles querendo, eles continuam, né? Então, muitos dos meus colegas e amigos, eles estão na base hoje, por exemplo, né? Uhum. E aí, nesse curso que tu começou a ver cloud? O nosso professor de infra, ele também tem uma empresa de infra local aqui e ele é afiliado com o GCP, Google Cloud. Hum. Aí, então, ele ensinou um pouco para nós o Google Cloud. E em questão de infra foi bem pouco, né? Então, assim, teve um pouco de servidores locais, teve um pouco de redes, teve um pouco de GCP, mas tudo mais por base, né? Então, infra e redes, eu aprendi muito do que eu aprendi foi trabalhando, né? Foi pela Cotrimaio, que lá tinha era uma amiga minha, que acabou me ajudando também a conseguir esse estágio, então ela me ensinou muito. Então, que era a minha chefe lá no caso, né? Então, a partir Uhum. dela, eu aprendi muito de infra e redes. Quando, em dezembro ali, quando acabava meu contrato, aí eu já tinha 18, né? Então, teoricamente, eu já podia ser efetivado. Eu recebi uma proposta para ser efetivado, para continuar lá. Só que daí acabou que eu recebi uma proposta um pouco melhor de outra empresa, aqui na Lactalis Brasil. Então, Lactalis acho que tu conhece, né? É daí também? Não conheço, é daí da região. Não, é uma multinacional, na verdade. É uma empresa que produz laticínios. Então, Como é que é o nome da empresa? Desculpa. Lactalis Brasil. Ah, não conheço, cara. Assim, por nome, não conheço. É, Legal. é uma empresa francesa, né? Então, elas têm umas, acho que 18 filiais aqui no Brasil. E eu acabei trabalhando, tem uma filial aqui local, eu construí não faz tanto tempo, uma grande filial, na verdade, e tem também uma na cidade vizinha aqui, Santa Rosa. Então, eu fui contratado para fazer a mesma coisa, técnico de infraestrutura. Então, no Lactalis, eles tinham um servidor local ali e também prestar suporte ao usuário. É a mesma coisa que eu Uhum. fazia para a Cotrimar, né? Só que só para essas duas filiais. Só que essa daqui de Três era grande, então, tipo, tinha mais de 90 computadores na filial ali. E tinha que prestar suporte para todos os Para usuários. todo mundo. É, e era complicado. Suporte ao usuário não é uma coisa muito legal, assim. Eu fiz isso Então, por muitos anos. então, tipo, eu passei basicamente 2, 3 anos trabalhando com infra e redes e suporte ao usuário. Então, acho que desde os meus 17, acho que 18, não, 16 ou 17, agora eu não lembro de cabeça. Mas foi 2 anos, 2 a 3 anos trabalhando com infra e redes. E nesse meio tempo estudando um pouquinho de cloud, né? Então, em 2020, que daí eu comecei a estudar cloud mais a fundo, né? Comecei a pesquisar mais. Daí ali por 2021, se não me engano, foi quando eu terminei o CTI. E daí aí eu fui procurar um curso para cloud, algo assim, né? E acabou que não achei muita coisa, né? No Brasil é um cenário bem complicado para cloud, então tem tem muita pouca informação, tem muito pouco curso. Então, a própria AWS, até esse ano, nem, tipo, não dava tanta bola, assim, pro Brasil, se tu olhar, porque só esse ano eles começaram a traduzir as provas e traduzir os conteúdos que eles publicam. Então, tipo, foi bem complicado, até que eu achei daí o Devocista Cloud Treinamentos, né? Então eu fiz aquela semana da computação em nuvem e, bom, bateu exatamente com o que eu queria.
acabou, então, o que eu comprei e fiz o curso com vocês ali início de 2021. Show. Ô, Depois, Leonardo, desculpa, deixa eu te interromper. E me conta uma coisa. Por que cloud, né? Da onde que surgiu esse teu interesse aí por cloud? cara, é que eu estava meio de saco cheio de infra e redes, né? Principalmente suporte ao usuário, que isso, suporte ao usuário é uma coisa bem chata, porque o pessoal se passa um pouquinho também às vezes, né? Então, ca- uma das coisas que eu ficava bastante estressado era, por causa do suporte ao usuário, era quando o pessoal ligava pedindo para fazer o trabalho deles. Então, cara, isso era bem chato, porque já deve ter passado por isso, né? Pensa que tu trabalha no financeiro. O financeiro tem, bom, tem demandas, né? Beleza. Aí uma pessoa te liga do TI, tu que faz o teu serviço, teoricamente é manutenção do computador e gerenciamento do servidor, né? E o pessoal te liga para pedir tutorial de Excel. Pô, cara, aí tu fica com as mãos no bolso, né? Porque a pessoa que tá ali, seja o cargo que for, então, se ela tá usando Excel, o cargo que ela tá exercendo tinha requisição de Excel quando for contratada, né? Então, ela deveria saber. E acham E que tu tem que saber, né? E acham e que tu daí, tem que saber tipo, de Excel. é porque daí o pessoal pensa, não, o TI, vamos ligar para ele. Aí o pessoal quer que a gente pare o trabalho que tá fazendo para ensinar ele a usar Excel, coisa que pode aprender no YouTube, né? Então, e que já deveria saber. Já deveria saber, né? Porque é a É, ferramenta dele de trabalho, né? Eu sou pois um é, cara que. Então, quando eu trabalhava com suporte, eu sabia Excel justamente por isso, cara, para precisar ajudar as pessoas, né? É muito é, louco. Hoje, tu me perguntaram, nem faz anos que eu não mexo com Excel assim a fundo. é. Mas isso aí, o cara. Isso quando não é, o cara não te pede para arrumar ar-condicionado, celular. Hum, pô, isso já aconteceu comigo. Uma mulher ligou lá falando que o ar parou de funcionar. E eu, tipo, ah, eu não sabia o que O responder, eu fiquei que meio tem que a ver com mudo. isso, né? É. E daí ela começou a falar, alô, alô, e eu, alô? Daí, viu, meu ar parou. E eu, tá, então liga pra manutenção, moça. Aí, e daí eles ainda ficam bravos, né? Tipo, que nem lá era uma empresa grande, então tinha setor para tudo. Então tinha elétrica, tinha manutenção, tinha setor específico para mexer com ar. Ele ligava para TI, cara. Nossa, cara. Vai na tomada é com a TI, né, cara? Vai Ligou na na tomada. tomada, Ligou na tomada com a TI. Nossa. Aí era e complicado. aí E aí, tu cansado disso, resolveu procurar alguma coisa aí para alavancar tua carreira. E Diga, pode falar. infra local, assim, né? Digamos, já não é o melhor dos mundos, né? E bem complicado também, gerenciamento e, bom, problema, o tempo todo com problema. E, cara, então quando eu peguei, descobri cloud, né? Então, assim, tu pensa, parece que é magia, né? Tu, servidor local lá, uma bomba relógio. Aí tinha a nuvem, 2 cliques, subiu, tudo funcionando, é só gerenciar. Então, acabou que eu segui direto para isso, né? Então, depois que eu terminei o curso de vocês, né, o especialista em AWS, aí eu já fui direto para fazer a Cloud Practitioner, para tirar uma certificação. E então, basicamente, em 2020 eu comecei a estudar mais a fundo o cloud, em 2021 comecei realmente assim, a estudar, tipo, em tempo integral, dá para se dizer, e também fazer um pouquinho de freelancer, né? Então, fazia um serviço aqui e outro ali para pegar experiência e tudo mais De cloud? de cloud. Me conta aí como que tu conseguia esses serviços, qual era o tipo de serviço que tu pegava. Tem plataformas para isso, né? Então, tipo, 99 Freelas, tem o próprio freelancer.com, que é muito para. Tem muito serviço para fora, mas esse eu ainda não. Eu estou tentando focar nele mais agora, então eu quero expandir para o mercado exterior, né? Que no Brasil, querendo ou não, o cloud ainda é algo bem mais complicado. Então, no exterior tem muito mais destaque, né? Então tem muito mais empresa que usa. No Brasil, o pessoal tem muita relutância de querer vir para a cloud. Empresas novas normalmente já vão direto para a cloud, né? Mas essas empresas mais antigas, elas têm bastante relutância em vir para a cloud.
Então, eu começava fazendo alguns serviços, serviços pequenos que pegava, que encontrava nesses sites. E cobrava bem pouco, era tipo coisa de 30, R$ 50 a hora, nem isso às vezes. Era mais para conseguir experiência mesmo. Tanto é que é bem difícil tu conseguir um serviço desse sem ter experiência, sem ter uma certificação muito grande também, né? Acabo que cobrava bem pouco e serviços pequenos, né? Tinha muita coisa, fazia muita coisa de ingresso de domínio, lançar servidor, lançar EC2, essas coisas mais simples, né? Nada de construir uma arquitetura do zero para uma migração, por exemplo, né? Ah, Aí, legal, cara, legal, legal. É uma coisa que a gente nunca falou aqui, né? E desse tipo de usar cloud para pegar serviços de freela, assim. Até é legal tu contar um pouco, falar um pouco sobre isso aí, porque é um local que tem oportunidades, né? tem bastante. Tem bastante, na real, que nem se tu pegar ali o freelancer.com, que é, que eu falei, o principal site, só que esse é muito do exterior, né? Então, Uhum. para quem quer conseguir que nem um emprego para o exterior, eu quero conseguir isso hoje, né? Eu busco isso. Então, é um site muito bom, né? Só que lá tem grandes projetos, né? Aí entra um porém, né? O pessoal que está em busca de grandes projetos está em busca de alguém com reputação. Então, qualquer site de freelancer, né? Tu tem o teu perfil lá. E tu tem avaliações das pessoas que tu prestou serviço. Então, quanto mais serviço tu prestou, mais avaliação tu vai ter, mais reputação tu vai ter, mais serviço tu vai conseguir, né? E aí, por isso, é um bom motivo para o cara ir começando com projetos menores, né? Vai Para ir começando. aumentando a tua reputação lá dentro da plataforma. É. O problema do freelancer é que não tem projetos menores. Esse que é o problema do. Então, aí acaba que vai do teu perfil, né? Do LinkedIn, né? Então, tu vai ter que linkar teu LinkedIn lá, aí tu vai ter que. Tu faz a bid, que ele é o nome lá, então tu manda uma bid pro projeto, e daí o cara vai ver, se ele quiser, ele vai fechar contigo ou não, né? Tem pessoas lá que ele manda a bid dele, ele já vem lá, cai com 4, 5 estrelas, né? Que ele já foi avaliado. O meu chega com 0 estrelas. Então depende dele abrir o meu perfil, entrar no meu LinkedIn para ver qual que é a minha experiência e se ele quer seguir ou não com o meu projeto, né? Então, e o Sim. valor também, tipo, o valor deixa mais baixo. Acho que tá $10 que eu deixei lá o meu valor pela hora, né? E também tem a questão Porque se, que se, se o cara não tem ainda experiência, né, dentro da plataforma, a galera é, fica um pouco mais com medo, assim. Isso é normal. Isso aí acontece em tudo, né? Se tu parar pra pensar, tu vai pedir um lanche no iFood, pô, tu olha no lugar que ainda não teve nenhuma avaliação, o cara fica mais desconfiado daquele que tem lá um 4,9, 5, né? faz sentido, né? Então, aí o freelancer eu tô focando mais agora, né? Tô tentando, pelo menos. Até agora não consegui. E também tem limite de bid, tem que pagar, né? Então eu consigo fazer 6 bids por dia, se não me engano, ou por semana, algo assim. Então, 6 bids é tipo, tu mandar dar propostas em 6 projetos, né? Esses projetos. Então, uma bid é um lance, é isso. Um lance para um projeto. Aham. E tô mandando também bastante currículo para fora, né? Para ver se consigo entrevista. A ideia é conseguir um emprego para fora, né? Então, fechar um contrato com uma empresa de fora, receber em dólar e trabalhar de casa. Essa é basicamente a minha ideia que eu tinha na cabeça quando comecei com cloud, né? Então, Tá, mas voltando ao que tu estava me contando antes. Tu, tu saiu da empresa e aí começou a fazer. Não, saiu não, tu ainda não, estava na empresa fazendo esses projetos de freela. eu tava na empresa e fazia esses projetos de freela. Era tipo, não era bem uma renda extra, né? Era tipo, era experiência mesmo. Como eu falei, tinha projetos aí que eu cobrava muito pouco. Era realmente para conseguir, né? Tipo, para conseguir alguma coisa para mim aprender mesmo. Porque por mais que tu faça na tua conta lá, tu tá limitado ao que tu tá fazendo, né? Quando tu faz para Sim. alguém, tu faz como a pessoa quer. Então isso muda muito, né? Acabou que eu tirei um pouco de experiência por lá, e daí em outubro de 2021 eu fui contratado pela Nuvole Cloud Computing. Então eu entrei como. Eu entrei naquela fase de testes, né, que o pessoal chama. Muitas empresas contratam isso, né? Vamos contratar por 3 meses aí para ver o que acontece. Aham. Então, daí eu entrei esses 3 meses, acabou que eu fiquei. Então, daí, depois disso, eu entrei como arquiteto júnior e aí, acho que início do ano ali, por ali, mais ou menos, um pouquinho mais para cá, acho que por maio, alguma coisa assim, aí acabou que eu
Eles me fizeram uma proposta melhor e acabou que eu fiz a Solutions Architect também e passei na Solutions Architect e passei a operar como Cloud Solutions Architect pleno. Então, Cara, que massa. Tá, é. e me conta mais sobre isso aí. Tu tava nessa empresa ainda fazendo suporte Uhum. e, e aí tu saiu da empresa para ir trabalhar nessa outra já como júnior em cloud. Na verdade entrei no período de testes, né? Não foi nem júnior ainda. Sim. Era um Ah, estagiário em tá. tempo integral, né? Então, Aham, e tipo assim, e quando eu saí, foi um tiro, na verdade, né? Porque o salário que eles ofereceram foi até menor do que eu tava ganhando já. Então, claro. foi meio que um tiro, né? Então, deu certo. Depois dos 3 meses, eu entrei como júnior, comecei a ganhar um pouquinho mais, tava ganhando um pouquinho mais do que eu estava ganhando na empresa anterior. E depois de um tempo, consegui uma promoção um pouquinho melhor e agora estou ganhando mais, né, do que ganhava. E também fiz a certificação Solutions Architect e daí eu passei a operar como pleno. Então, Que massa. E me aí, conta uma coisa, como é que foi, cara? Dos medos do pessoal aí é falar, cara, mas eu nunca tive experiência para conseguir o primeiro emprego e tal. Como é que foi, assim, para tu conseguir essa vaga, mesmo que seja num período de teste? ah, foi Outras difícil. pessoas junto contigo? Como é que foi esse processo aí? Foi sozinho. Eu consegui pelo Indeed, na verdade, que é um site de empregos, né? Então, e a vaga nem era eles estavam procurando sênior, né? Eu me inscrevi para uma vaga de sênior. O salário era 7 a 8 mil. Então, e tipo, eu entrei como auxiliar, basicamente, dá para se dizer, né? Nem sei como é que. Aham, Período de teste, nem sei, não é nem estagiário isso, não sei nem o que que é isso. É um, é um estagiário evoluído, né? Então, aham. assim, é difícil, é difícil. Eu tive sorte, eu acho, porque bateu ali com o que a empresa estava precisando. O que aconteceu era que o sênior dessa empresa estava saindo, né? Eles precisavam substituir. Uhum. Acabou que eles gostaram do meu perfil, era alguém para tu entrar e fazer o treinamento, né? Então acabou que eu entrei e tô até hoje, né? Então, eu acredito que estou fazendo um bom Tu- trabalho e que estão gostando de mim. Uma Ah, coisa que tu falou, né, cara? Eu acho que foi sorte. Eu vou te contar uma coisa, que é uma frase que não é minha, mas eu gosto muito de usar ela. Sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Sabe por que tu teve sorte, que a gente fala? Porque surgiu uma oportunidade e tu estava preparado para aquela oportunidade. Se tu não tivesse preparado, se tu não tivesse talvez feito esses teus projetos aí de freela, se não tivesse estudado, não tivesse feito um treinamento, tu iria fazer essa vaga e provavelmente tu não iria pegar. E aí não tem sorte que resolva o problema do cara não estar preparado, né? Então, na real, não é sorte, né? Tu é. estava preparado para pegar aquela oportunidade ali. E me Uhum. diz uma coisa, Leonardo, depois que tu entrou, ficou esses 3 meses no período de teste, Hum. e aí foi efetivado como júnior. Isso. E em quanto tempo, só para eu tentar fazer uma linha do tempo aqui, em quanto tempo mais ou menos de tu entrar até tu te tornar agora que tu tá como pleno? Pleno, cara, deixa eu ver no calendário aqui. Eu Mais ou menos. consigo, consigo dar uma ideia melhor. Então, eu entrei em outubro, início de outubro, aí foi outubro, novembro, dezembro, opa, foi o contrário aqui. Outubro, novembro, dezembro, então janeiro ali, então dezembro já estava como foi efetivado. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Foi ali por maio que eu consegui, no caso, o pleno, né? Cinco Então, meses. 5 meses depois, mais ou menos. Massa. Por que Então, eu, pode desde o falar? dia que eu entrei, mais ou menos 8 meses, né? Não fechou um Por ano. que, por que eu te fiz essa pergunta, cara? Porque isso é uma coisa assim, ó. Bom, tu sabe, tu já trabalhou com infraestrutura em outras empresas, e tu crescer trabalhando com infraestrutura dentro de uma empresa é mais difícil, né? É mais demorado. Ah, E aí, quando a gente fala de cloud, o que eu percebo é o crescimento dos profissionais muito rápido, né? Porque as empresas têm demanda, e aí o cara entra naquela empresa e vai crescendo lá dentro mesmo. Porque, como tu disse, os caras estavam atrás de um profissional pleno e contrataram um cara júnior. Por quê? Porque era tá sênior, na difícil de real. encontrar, né? Sênior isso. Traz É, um cara sênior e trouxeram o cara júnior. Por quê? hum, Porque tá difícil de encontrar. Então eles têm que pegar o cara, às vezes,
ajudar aquele profissional que está começando a subir e aprender, e essa evolução eu vejo acontecer muito rápido. Então, isso aí é desde empresas pequenas até grandes empresas, acontece É. bastante mesmo. Isso é também nesses 2 últimos anos que eu vi, esse último ano principalmente, né? Então, é, isso na real é bom, não sei se dizer bom ou ruim, mas talvez seja um problema. É um problema para quem é iniciante, né? Mas para programador e cloud, tem muita vaga sênior. Então, o pessoal que é muito sênior. Então, assim, tu vai pesquisar vaga, LinkedIn, Indeed, qualquer site, é, uh, 70% das vagas é pleno barra sênior. Senão, porque isso é algo que, tipo, ninguém quer contratar júnior, né? Na real, isso é um problema, dá para dizer, mas é algo que a gente tem que enfrentar que é complicado. Então, nenhuma empresa quer contratar júnior, né? Porque, não sei, não querem ensinar, não sei, eu não sei dizer, mas é, tipo, isso é complicado. Então, por isso que eu disse antes, talvez tenha sido sorte, né? Que nem eu falei, eu me apliquei para uma vaga de sênior, né? Então, a ideia deles era substituir o sênior que estava saindo da empresa. Acabou Sim, que eles contrataram um júnior. Eu recebi treinamento desse sênior por um tempo, né? Estou caminhando para ser sênior agora, né? Claro, para o ano que vem, mas é algo assim ainda que vai demorar um pouco, né? Mas sim, o que nem tu falou ali, a curva de evolução para a cloud é muito maior. Que nem na empresa que eu estava antes, de infra, não tinha para onde eu ir lá, porque eu era o técnico local, né? Então, tipo, era só eu lá. Então, era eu que prestava suporte para as 2 unidades. Então, tipo, não tinha para onde ir mais. Então, no máximo que eu podia sair de júnior para pleno e de pleno para sênior, mas, tipo, era só eu lá. Então, não era como se tivesse um plano de não, carreira, né? sim, Então, sim. Não, mas cara, daí tu vê assim, há quanto tempo em menos de um ano, tu já evoluiu para pleno. Então agora, é, tu já é um cara pleno que tu consegue ir pleno em qualquer empresa, né? Então tu isso, já tem a experiência, e isso aí é normal, assim. Aquela entrada no mercado sempre é um pouco mais difícil. Mas é difícil. existem empresas, várias empresas aí que dão oportunidades, como a tua que te deu essa oportunidade. É, É aquilo, o cara tem que uma coisa que eu falo, o Cláudio também, que é professor aqui junto com a gente fala, cara, você tem que aplicar para vaga, mano. Vai lá e fala, é, aplica para vaga e deixa o cara te conhecer. O cara vai lá, é. vai te conhecer, se bater, se o cara gostar de ti, acontece que nem aconteceu contigo. Pô, você foi Uhum, lá, fez a entrevista, o cara não era o que ele estava procurando, mas ele falou, pô, gostei do cara e o cara tá aprendendo, tá indo atrás, vou trazer ele para cá rapidinho, tu consegue subir. Então, é aquilo, tem que ter resiliência, né? Tem que é. insistir, mas as oportunidades estão aí. Que massa. E hoje essa empresa que tu trabalha é da onde? É de Uberlândia. Uberlândia. Tu trabalha Eu home sou aqui office, home office, aqui do Sul. 100% Aí, home office. 100%, é. A empresa até me levou, que nem esse ano me levaram para o Summit, né? Então, até se conhecemos lá, se encontrou lá, Uhum. papinho rápido, mas isso foi, pô, outra coisa que, tipo, nem pensava em ir, né, para São Paulo para o Summit. Isso foi muito bom, né? Então, o Summit foi bem legal. E bastante coisa, muita coisa nova e tinha aquelas salas dos certificados também, mó legal. Ficava entrando lá só para tirar foto, para poder botar no LinkedIn. Mas, Que massa. Cara, uh, então, é legal tu ver, ó, é a empresa que investe no profissional, né? Valoriza o cara, imagina, os caras pagaram todo o teu transporte, deslocamento para tu ir aí é, do Rio Grande do Sul para São Paulo. Tu foi nos 2 dias no Summit? foi nos 2 dias, né? Ficou lá nos 2 dias e tal. Então, é isso que eu falo, assim, as empresas hoje investem nos profissionais que estão trabalhando aí com cloud, com AWS, porque justamente é muito difícil de tu encontrar esse profissional no mercado. Então, o cara quer um sênior, querer e ter é muito diferente, né? É muito É, difícil hoje tu ter sênior. Então, os caras estão atrás de júnior, pleno, estão pegando tudo que tem por aí. Cara, é. que massa, que massa. E, ô Leonardo, me conta uma coisa, cara. O que que tu faz dentro da empresa? A Nuvem, no caso, ela é uma empresa, ela é parceira da AWS, né? Então, nós somos parceiros Select hoje. E, basicamente, nós prestamos serviços para outras empresas em cloud. O que acontece, né? Então, para uma empresa, a gente foca em empresas pequenas e médias, né? Por quê? Empresas grandes contratam os próprios arquitetos, né? E arquitetos sêniores e tudo mais, eles
o salário deles é alto, tá? Então, é um salário bom, é mais alto, e acaba que para pequenas empresas e médias não vale a pena contratar, né? Então, é aí que a gente atua basicamente. A gente tem um plano de gerenciamento e implementação sob demanda. Então, no plano de gerenciamento, a gente vai cuidar da conta da empresa, então vai prestar suporte para questão de bidding, então preços, né, para reduzir custos, aprimorar custos, melhorar performance, segurança, manutenção de firewall, atualizações de seguranças. Basicamente, a gente vai gerenciar a conta AWS do cliente. E eu sugeri implementações, né? Então, como por exemplo, a gente trabalha muito com container lá. Isso é algo que nem antes que nem eu falei, antes como freelancer, né, fazendo esses trabalhozinhos, eu não fazia esse tipo de implementação, né? Quando eu entrei na empresa, então eles ensinaram, o sênior que estava saindo me ensinou. A gente utiliza muito ECS, então, para containerizar as aplicações dos clientes. Então, a gente constrói uma infraestrutura, tudo em rede privada, seguindo o padrão é o arquiteto, e constrói uma infraestrutura à base do ECS em container. Então, isso é o principal foco, né? Todos os clientes que a gente Legal. recebe, a gente tenta migrar eles para microserviços, que é ECS, que hoje Sim. em cloud é um dos melhores que tem, né? Então, Lambda e container é a melhor tecnologia que tem. Show, cara. Legal, legal. Ô, Leonardo, me conta uma coisa, cara. Se tu parar pra pensar aí, no Leonardo lá, quando trabalhava com infraestrutura tradicional, lá, suporte, aqueles usuários, como tu estava te sentindo, assim, profissionalmente, cara, naquela época? Cara, complicado dizer. Como eu falei, tem seus lados bons, né? Tem seus lados ruins. O complicado era que nem o suporte ao cliente é algo bem complicado. A questão de mais chato, dá para se dizer, né? E a questão de gerenciamento era complicada. Essa é difícil mesmo. Quando tu para na frente daquele servidor lá, tem trocentos cabos de rede ligado em trocentas coisas, tu não faz ideia do que está acontecendo, e o servidor tá parado, o pessoal tá te ligando e tu não sabe o que faz, tu não sabe o que parou lá, então é, é complicado. Com o cloud, então o cloud eu aprendi muito mais rápido, o cloud tem muito mais serviços, né? Então, mas o geral, assim, que nem gerenciamento de servidor, é muito mais fácil de fazer por cloud, né? Tu tem lá um status, health check, que vai te dizer se tá com problema ou não. Então, não tinha isso em gerenciamento no servidor local. No servidor E local, alguma coisa piscava vermelho e parava o servidor da empresa. E aí, tá. E em termos de carreira, assim, cara, como tu acha que tava a tua carreira, assim, quando tu trabalhava com infraestrutura, assim, qual era as tuas perspectivas antes de tu conhecer cloud, né? aonde eu tava, como eu falei, tava estagnado, né? Então, era só eu lá, local. Então, assim, dentro lá não tinha mais para onde ir. Só indo para outra empresa para crescer, né? Lá na empresa lá, eles até tinham cloud, né? Azure, mas era para o pessoal de São Paulo lá, né? Então, tipo, não tinha muito para Sim, não tinha muito para onde ir, né? E quando eu show. fui estudar cloud, então, os três principais, né? AWS, Azure e GCP. Eu fui direto para a AWS porque era maior, né? E ainda mais que o curso de vocês, né, encaixou direitinho. Então, Show. aí, E hoje, assim, como é que tu te sente? Quais as tuas perspectivas? O que que tu vê, assim, pro teu futuro? Tu, um guri aí de 19 anos. é, que eu falei, a minha ideia então é conseguir fechar um contrato com uma empresa de fora, né? Até essa semana eu consegui uma oportunidade, eu tenho uma entrevista com uma empresa dos Estados Unidos. Vamos ver. Se não me engano, quinta-feira de manhã, tem uma entrevista, vamos ver. O inglês. Outra coisa que é para cloud muito importante aí para o pessoal é inglês. Aprender inglês ajuda bastante. E Inglês é importante para tudo, né, cara? inglês Inglês é. para qualquer serviço é essencial. E A gente ainda mais que tem. quando eu fiz a Cloud Practitioner no passado, não tinha nem português. Não tinha português. Então, quando eu fiz a Solutions, ela já tinha em português. E daí eu fiz em português, o que 100% recomendo quem for fazer, porque é muito melhor. Nossa, é muito melhor. Sem Uhum. contar que tu tem a opção lá para ver a pergunta no idioma original. Então Em não muda inglês, nada, né? não muda nada tu fazer português ou inglês. Faz em português.
Porque se tu achar que, tipo, tá meio esquisita a pergunta, só não clica no botão lá e lê em inglês. Cara, e tu falou isso aí de trabalhar fora, inclusive tem um colega nosso agora que tá indo aí para aluno também, tá indo para Portugal, conseguiu uma oportunidade em Portugal. Então, isso Portugal. aí tem bastante, né? Empresas É, de o fora do Brasil. Portugal tem bastante. Eu até fiz uma entrevista para uma empresa de Portugal lá, faz um tempo já, mas acabou que eu não fui contratado porque eu era muito júnior, eles falaram. Então, Agora já tá diferente a coisa. agora talvez eu tenha uma chance melhor. Pena que não tem mais a vaga, né? Então, Ah, mas ela surge. Ô, é, Leonardo, cara, me fala uma coisa. Por que tu acha, então, que o programa de especialização em AWS valeu a pena para ti? como eu falei, o conteúdo do AWS é um pouco escasso no Brasil e o programa de vocês, cara, se situou muito bem na hora que eu precisava. Então, tu ensina direitinho como fazer, né? Então, passo a passo lá, tem os 10 capítulos lá, né? Então, e ensino essencial. Tanto é que o curso de vocês não é focado para as provas, né, e tudo mais, mas para quem quer fazer as solutions, ajuda bastante, porque as solutions é basicamente aquilo que vocês ensinam, né? Para mim, que não sabia nada, acabou que já consegui fazer os freelas, né? Por causa disso. Então, ajudou bastante. Show, show. E, cara, me fala uma coisa assim, ó. Como tu acha que tu evoluiu aí? Como foi a tua evolução, tanto nesses últimos anos, tanto profissional como financeiramente? Cara, eu acho que evolui bem, que nem essa questão do pleno até foi relativamente rápida, né? O normal seria, talvez, eu acho, né? Porque que nem as vagas que tu encontra, o pessoal pede júnior a pleno, querem mais de um ano de experiência, né? Foi relativamente rápida e eu acho que foi mais a questão mais a dedicação, que a gente falou. A AWS é muito estudo, é muito ler documentação, é sentar a bunda na cadeira e ler, porque tem muita coisa, tem muito serviço, tem muito que aprender sempre e está sempre se atualizando. Então, nunca consegue ficar parado. Tanto é que, cara, semana passada teve um caso, eu estava fazendo um serviço de VPN para um cliente e o que acontece? A AWS, ela não, quando tu cria uma VPN, né, aí linkando o on-premise, a AWS não faz o request da ponta dela, a AWS não faz o request pro local, né? Então, então não vai aparecer que está tentando bater o IP lá no servidor on-premise. O que aconteceu? Pesquisando e tudo mais, o que eu descobri? Que eles atualizaram isso, colocaram uma nova função que tu habilita para, mesmo com o VPN, com o túnel estando desligado, fazer o request para on-premise. Então, tipo, foi pesquisando, no caso, estudando, né? Claro que foi em cima da hora, né? Então, mas tipo, é algo que eu aprendi com o sênior que estava aqui antes. Mesmo tu sendo sênior, não tem como é que tu parar de estudar AWS, porque eles estão o tempo todo atualizando. Então, sempre tá lendo e lendo, se atualizando. Para que nem, por exemplo, eu tenho o Sky Builder, né, graças à empresa. Então, as empresas que são afiliadas à AWS tem o painel APN. Então, lá tem muitos cursos da AWS que ensinam todas essas questões. É tudo em inglês. Esse que nem eu falei, no Brasil é um pouco complicado, né? Então, é tudo é inglês. E até tem legenda automática lá, mas legenda automática é complicado. É. Cara, Cara, isso aí é importante, né? Porque é uma coisa que está sempre saindo novas funcionalidades, sempre é, novos serviços. Então eu falo para a galera, cara, estudar cloud não só cloud, né? Eu acredito na nossa área. Estudar tecnologia, é uma tecnologia, coisa que né? tem que se tornar hábito na tua vida, porque eu acredito, eu até falo, que a gente tem que estudar mais do que medicina, né? Porque a tecnologia evolui muito mais rápido do que, às É, vezes, do que a própria medicina, assim. Sempre tem uma é, coisa nova saindo, daí tu pega... Eu, quando comecei com a AWS, como eu falo para a galera, isso era tudo mato, né? Isso aí foi em 2014. é, Então, pô, para tu fazer um outscale, um balanceamento, tinha que dar 500 mil voltas. Hoje tu só clica no botão e tá pronto, né? Então só a criar coisa vai evoluindo muito rápido, né? Então é, é isso, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. Que massa. Leonardo, cara, parabéns aí pela obrigado. tua trajetória. Tenho certeza que esse aí é recém
o começo da tua carreira, a gente vai ouvir falar muito de ti ainda, e eu quero que tu volte aqui outras vezes para nos contar aí como é que tá a tua evolução, manda na comunidade, me manda aí no WhatsApp quando tu for evoluindo, me conta depois como foi tuas entrevistas, mas tenho certeza, cara, até se tu não sair do Brasil, aqui no Brasil tá crescendo demais, o mercado tá realmente numa evolução muito grande, e a falta de profissionais é gigantesca, cara, é gigantesca. Acho que a pandemia ajudou bastante nisso, então a real a pandemia ajudou em geral, né, questão de tecnologia. O pessoal fala, né, que deu um salto gigantesco no crescimento de tecnologia e a AWS foi muito impulsionada, então ainda tem no Brasil, como eu falei, as empresas têm uma relutância para migrar, principalmente as empresas grandes que já estão, né, já estão bem instaladas, mas as empresas menores estão tudo vindo para cloud, porque é só vantagem, né, cara? Então, se tu pega que tu quer abrir uma empresa pequena hoje e tu precisa de um servidor, cara, se tu for comprar um servidor físico, tu não sobe a tua empresa. Agora com a AWS não, a AWS tu pode começar aí pagando $100 por mês e tu consegue subir tua aplicação. E ela escalona conforme a tua aplicação cresce. Então, quanto mais cliente tu tem, mais recurso tu precisa. Mas quanto mais cliente tu tem, mais tu ganha. Então, mais recurso é mais despesa, mas tu tá ganhando mais. Então, com certeza. Então isso é o principal da cloud, né? Tu consegue escalar conforme a tua demanda. Show. Leonardo, cara, deixa eu fazer mais uma pergunta. Tu lembra como que tu me conheceu? Como que tu conheceu a gente aqui? Cara, foi anúncio no YouTube. YouTube? Foi. Então, tava pesquisando muito sobre cloud no Google, né? E até que caiu um anúncio do YouTube. E daí foi da Semana da Computação em Nuvem. Eu até tenho o certificado, coloquei no meu LinkedIn lá. Legal. Show. Como é que a galera pode te encontrar lá no LinkedIn? Leonardo Menck. Leonardo Menck. Menck é M-N-K-E. M-E-N-K-E. Isso. Show. Leonardo, cara, valeu, obrigado, parabéns aí pela tua trajetória. Volte outras vezes aí para nos contar um pouco mais. Obrigado por ter compartilhado com a galera aí. Parabéns. Obrigado. Tudo de bom, então. Valeu. Valeu. Bom, galera, esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud. Esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/cloudtreinamentos. Se você está assistindo no YouTube, não esquece de deixar um comentário, um joinha aqui embaixo. Fechou? Valeu, até o próximo podcast.